Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo e para você que em algum momento verá esse devocional. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de ativar o sininho, não esqueça de você compartilhar essa mensagem e curtir. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu quero falar para você de uma frase, geralmente um pensamento que nós temos, que ele é muito prejudicial. A pessoa chega e diz o seguinte: eu não tenho o suficiente. Eu não tenho o suficiente. Eu não tenho dinheiro suficiente. Eu não tenho tempo suficiente. Eu não tenho amigos o suficiente. Eu não tenho estudo suficiente e etc. Sempre quando você olha aquela necessidade ali, você acha que ela não é o suficiente. Essa mentalidade que mantém você preso, esse tipo de mentalidade, mantém a gente o quê? Mantém a gente preso na cela da deficiência e do descobrimento. Você sabe que um dos nomes de Deus é assim, é o Jeová, é o Shaddai, o Deus mais do que o suficiente. Cresça no conhecimento de Deus, cresça. Às vezes nós falamos assim, que nós não temos o suficiente, mas sabe o que a palavra de Deus diz? O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Lógico, quando nós pensamos em dinheiro, nós temos que pensar que Deus, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Não são os devaneios da nossa mente, não são os desejos do coração. Por quê? Você sabe, desejo não tem fim. Se eu perguntar hoje, quem aqui quer um aumento de salário? Eu vou levantar a mão, né? Porque eu tenho desejos. Mas a Bíblia não diz que Deus vai suprir os nossos desejos. Ele diz que Ele vai suprir as nossas necessidades. E uma das maneiras, às vezes... Agora, eu estou falando aqui sobre dinheiro, sobre ter, né? O tempo, às vezes você fala assim, eu não tenho tempo suficiente. Você sabe muito bem, a questão na nossa vida às vezes não é o tempo. A questão na nossa vida é prioridade. Nós confundimos tempo com prioridade. Às vezes nós dizemos que não temos tempo, mas o que nós não temos mesmo é prioridade. Porque nós temos tempo para tanta coisa nessa vida, né? Então, nós temos sim o suficiente. Agora, nós precisamos entender como nós vamos simplificar a nossa vida para que nós possamos entender que nós podemos desenvolver o contentamento. Você sabe, eu já disse para você, exercite o contentamento. O que é você exercitar o contentamento? Você exercitar o contentamento é você entender que essa palavra contente, ela vem de conteúdo. E exercitar o contentamento é você aprender a responder à vida, ao mundo, às pessoas, o conteúdo que a vida apresenta para nós. Então, quando você fala assim, eu não tenho o suficiente, lembre-se, Deus é o Jeová Jiré, é o Deus que provê. O apóstolo Paulo fala, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. E como que a gente simplifica a vida, né? É muito simples, é a gente transformar a nossa lista de desejo em necessidade. Quais são as coisas hoje que nós poderíamos viver sem elas e mesmo assim ter uma vida digna? Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo viver sem isso. Será? Eu não consigo, a minha vida, perdi uma pessoa, pastor. A minha vida, eu não vou conseguir viver. Meu marido foi embora. Será? A sua vida vai ser diferente, mas você vai conseguir viver sim, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós temos que vencer essa mentalidade do não tenho o suficiente e entender que Deus também trabalha com aquilo que nós temos na mão. Talvez para Moisés ele não tinha o suficiente para tirar o povo do Egito. Mas Deus usou aquilo que Moisés tinha. Talvez para Davi, para nós, Davi não tinha o suficiente para vencer uma batalha com o gigante Golias. Mas Deus usou o que Davi tinha na mão, uma funda. Menino, o que você tem na mão? Uma funda.
Moisés, o que você tem na mão? Uma vara, né? Para nós, talvez, Gideão, ele não tinha o suficiente para resolver o problema dos midianitas contra Israel. Aliás, o próprio Gideão, ele diz: Senhor, quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou a pessoa de menos importância dentro da casa do meu pai. A minha família é a menor da tribo. E a minha tribo é a menor de Israel. Pois é. Mas Deus, ele vai além da média. E ele trabalha com aquilo que nós não imaginamos. Às vezes nós falamos assim: Deus trabalha com 10%. Não. Deus não trabalha com 10%. Deus trabalha com menos de 1%. A questão toda é estar na mão de Deus. Deus é um Deus que ele traz à existência coisas que não existem. Então, quando você fala assim: eu não tenho mais do que o suficiente, lembre-se, desenvolva o contentamento. Desenvolva o contentamento. E lembre-se que Deus trabalha com aquilo que nós temos nas mãos. Deus nunca vai pedir para você pegar algo de alguém para ele fazer alguma coisa na sua vida. Ele não precisa disso. Ele vai usar você. E aí nós precisamos aprender a fazer uma coisa, gente. Nós precisamos aprender a melhorar a nossa marca. Nós precisamos aprender a melhorar aquilo que Deus nos dá. Nós precisamos aprender a desenvolver aquilo que nós temos. Você já percebeu quando você vai fazer um exercício numa academia? Você não pode chegar lá, olhar para o cara que está puxando um peso lá astronômico e falar também: eu vou fazer também. Não. Talvez ele tenha força para criar músculo, você tem forças nas pernas para correr. Então, desenvolva você e deixa de olhar aquilo que os outros desenvolveram, aquilo que os outros fazem, porque Deus tem colocado coisas extraordinárias na sua vida. Hoje, quinta-feira, eu não tenho o que o suficiente. O que? A Bíblia diz assim que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Você sabe que eu tenho descoberto que muita da nossa ansiedade, ela não está ligada à nossa necessidade, ela está ligada ao nosso desejo. Porque eu acredito que todas as pessoas que estão me ouvindo agora, eu duvido, pode ser que exista alguém que está me ouvindo que não tenha o que comer hoje, que não tenha roupa para vestir hoje, que não tenha casa para morar hoje. O que Jesus fala? O meu Deus vai suprir as suas necessidades. E Jesus, ele fala assim, olha, que não andei ansioso por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus em súplicas e orações, e o meu Deus vai suprir a sua necessidade. Então Deus cuida de nós. Ele fala assim: olhe os lírios do campo, olhe as aves do céu. O Senhor não cuida, não cuidará? Às vezes a nossa ansiedade está relacionada ao seguinte: que tipo de camisa que eu vou vestir? Não é se eu tenho camisa. Às vezes a nossa ansiedade está relacionada ao seguinte: que tipo de carro que eu vou usar? Não é se eu tenho carro. É que tipo de casa que eu vou morar? Não é se eu tenho casa. Que tipo de... Você está entendendo? Às vezes, muitas das vezes, a nossa ansiedade, ela está ligada aos nossos desejos e não às nossas necessidades. Então nós temos que lembrar que nós temos um Deus, que o nome dele ainda é o Jeová Jiré, é o Deus que provê as nossas necessidades. Cuide do seu coração. Não fique ansioso por causa de desejo, porque Deus tem suprido a sua necessidade. Quero orar com você. Pai querido e amado, eu quero colocar diante da tua presença, Senhor, as nossas vidas. Quero te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecer porque a sua riqueza, Senhor, ela não é medida como é medida a riqueza dos homens, mas a sua riqueza, ela é medida em glória. E a sua riqueza em glória não vai deixar faltar nada para os teus filhos, porque o Senhor é o Deus que provê. Nos leva um coração a ter um coração grato e um coração contente, e lembrar que o Senhor está comprometido em suprir as nossas necessidades. Os desejos também, mas os desejos não é essencial. O Senhor nos supre. Derrama da tua graça sobre nós, que nós possamos gerenciar tempo, amigos, e que nós possamos passar a olhar aquilo que nós temos nas mãos.
Porque o Senhor, qualquer milagre, qualquer coisa que irá realizar nas nossas vidas, nós não precisamos depender de homens, nunca, jamais. Aquilo que Deus pode realizar na minha vida, posso estar na dependência de um homem. Não. Eu não preciso pedir para Deus mudar o coração de alguém para que eu seja abençoado. A minha bênção vem do Senhor. Que nós possamos confiar nele plenamente. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Não deixe de compartilhar. Não deixe depois de ir lá no canal. Vá lá no canal. E aí, que Deus abençoe. Tenha uma ótima quinta-feira. E hoje à noite nós estamos juntos no nosso culto da vitória. Um abraço.